O vale se estende por milhas. Um mundo dramático de cânions, planícies, bacias fluviais e florestas até onde o olho pode ver. Na Argentina, no que é agora a província de Neuquén, na fronteira ocidental do Chile, grandes manadas de grandes animais ocupam os cursos de água e abismos de arenito da formação Huincul, um local do Cretáceo Superior de cerca de 95 milhões de anos atrás. Conforme viajamos ao nível do solo, o ecossistema se torna mais visivelmente intrincado, completo com crocodilianos tomando sol e tartarugas empilhadas ao longo da margem da água. Um cânion de arenito próximo demonstra uma das paisagens mais impressionantes da formação Huincul. Paredes imponentes se alinham à esquerda e à direita de onde estamos. As árvores balançam na corrente de ar, acelerando pela parede do cânion. E o sol forte bate na rocha seca. Um pequeno réptil toma sol em uma rocha próxima, aparentemente alheio ao fato de que descansa no centro da aproximação de uma das vistas mais espetaculares de toda a história natural. Através do vento ruidoso, outro som pode ser percebido, grunhidos longos e profundos vindos da esquina das faces rochosas. Esses ruídos são altos e imponentes, a ponto de você poder senti-los ressoando através do seu corpo. Um rebanho de gigantes está se aproximando. À medida que o som culmina em uma cacofonia, você pode ver o primeiro dos dinossauros levantar a cabeça na esquina da parede do cânion. A cabeça, a princípio, parece obscenamente pequena, no topo do pescoço pesado e em forma de viga. Algo que simplesmente não existe na natureza moderna. Quando o dinossauro vira a esquina, você pode ver a verdadeira magnitude deste animal. Um corpo colossal e volumoso bloqueia a parede do cânion ao fundo, enquanto uma longa cauda afunilada dá lugar a mais cabeças e mais pescoços. O grunhido e o estrondo dos passos são avassaladores quando um enorme rebanho de argentinossauros se revela. Este é um dos maiores animais que já caminharam na Terra, um verdadeiro titã. Em uma terra com diversas criaturas gigantes. Os primeiros restos atribuídos ao Argentinosaurus huinculensis, um gigantesco dinossauro saurópode de pescoço longo, do final do Cretáceo da América do Sul, foram descobertos por Guillermo Heredia em 1987, quando ele se deparou com um gigantesco osso de bezerro em sua fazenda na província de Nucán, Argentina. Tão massiva era essa fíbula que, quando a descobriu, Heredia nem sequer a considerou um osso, presumindo em vez disso que era um enorme tronco de árvore petrificado. Ao contactar o museu local para informá-los de sua descoberta, ele não poderia ter imaginado naquele momento que o que ele encontrou era, na verdade, um osso de uma espécie há muito perdida de titanossauro, uma das maiores que já existiram na Terra. O osso da panturrilha encontrou seu caminho até a sala de expedição do Museu Carmen Funes e foi escavado e estudado pela equipe. Estudos subsequentes revelaram a verdadeira naturalidade do osso e um espetacular buraco de coelho paleontológico foi iniciado. O famoso e realizado paleontólogo argentino José F. Bonaparte foi o próximo a se envolver. Quando, em 1989, ele liderou uma escavação na área da fazenda de Guillermo Heredia, perto de onde o osso da panturrilha foi revelado 2 anos antes, Bonaparte e sua equipe conseguiram desenterrar vários ossos de vértebras, que claramente pertenciam à mesma criatura gigantesca.
Mais tarde, naquele ano, José F. Bonaparte apresentou suas descobertas à comunidade paleontológica como uma nova espécie de enorme titanossauro do final do Cretáceo. Mas o dinossauro não foi nomeado e descrito até 1993. A descoberta recebeu o nome de Argentinosaurus ruinculensis, ou lagarto argentino de Ruincul em inglês, referindo-se ao país e à cidade onde o animal foi revelado. Desde as descobertas iniciais de Heredia e Bonaparte, mais fósseis de Argentinosaurus ruinculensis foram recuperados da formação de fósseis de Wincul, posteriormente nomeada. Mas ainda não se conhece nenhum espécime completo. Em 1996, Bonaparte descobriu um osso do fêmur na mesma região, e escavações subsequentes em locais próximos se mostraram frutíferas para novas descobertas de ossos do fêmur. Hoje, várias dessas descobertas podem ser observadas em museus por toda a Argentina. A primeira coisa que precisamos abordar sobre o Argentinosaurus é o seu tamanho imenso. Devido ao fato de que muitos dos maiores saurópodes são conhecidos por esqueletos principalmente incompletos, é difícil dizer qual desses titãs pode ser nomeado o maior animal terrestre que já viveu. Mas por um longo tempo, o Argentinosaurus foi um forte concorrente. Embora possa ter sido destronado por gigantes como Dreadnoughtus e Perala Titan, nosso lagarto argentino ainda tinha um tamanho considerável e era de longe o dinossauro Titanosaur, gigante mais famoso. No entanto, quão grande ele era? Para responder isso, devemos observar outros saurópodes. Paleontólogos usaram outros restos de saurópodes para fazer estimativas dos tamanhos dos maiores. Para fazer isso, eles devem olhar para os espécimes de saurópodes mais completos, com a intenção de aumentar as proporções e tamanhos dos ossos mutuamente conhecidos para os dinossauros que desejam conhecer o tamanho. O que daria uma indicação de como um espécime completo poderia parecer. Com o Argentinosaurus, as estimativas de tamanho ainda variam por alguns metros. A primeira estimativa de tamanho veio em 1994, logo após a descoberta inicial, quando o paleontólogo Gregory Paul propôs uma estimativa inicial de algum lugar entre 30 e 35 metros de comprimento, do nariz à cauda. Esses foram os tamanhos publicados inicialmente. No entanto, quando os cientistas começaram a usar outros dinossauros saurópodes, para estimar um tamanho mais confiável, as coisas foram reduzidas. Kenneth Carpenter usou restos de Saltosaurus em 2006 para estimar um comprimento específico de 30 metros. Fudolongosaurus foi estudado por Jorge Calvo em 2008 para produzir 33 metros ou menos. Isso subiu para um colossal 39 metros em 2013, com estudos de William Sellers, e finalmente reduziu para um relativamente pequeno 27 metros ou menos, quando Scott Hartman comparou os restos com Portosaurus ainda naquele ano. Como está? A estimativa mais recente vem mais uma vez de Gregory Paul, que aumentou o comprimento do dinossauro de volta para 35 metros. Seja qual for o caso, o Argentinosaurus era maior que o maior animal vivo hoje, a baleia azul. Embora não fosse tão massivo, isso deve lhe dar uma ideia de quão grandes eram esses dinossauros gigantescos. O mesmo foi feito para estimar o peso dos dinossauros.
Isso também flutuou ao longo dos anos, desde as iniciais 80 a 120 toneladas de Gregory Paul em 1994, até uma visão moderna de 2020 de Nicholas E. Campione e David C. Evans, que colocam o Argentinosaurus em cerca de 75 toneladas no total. Para perspectiva, o Argentinosaurus totalmente crescido pesaria mais do que 6 ônibus de 2 andares de Londres. As proporções do dinossauro eram realmente impressionantes. Levando em conta que essas são estimativas baseadas em trabalhos paleontológicos envolvendo dinossauros intimamente relacionados, os cientistas conseguiram discernir que o pescoço e a cabeça de um Argentinosaurus adulto teriam aproximadamente 13 metros de comprimento por si só. Um corpo massivo teria seguido aproximadamente 6 metros de profundidade por 9 metros de comprimento. A cauda teria se afinado pelo resto do comprimento do animal, por aproximadamente 14 a 15 metros. O corpo era sustentado por 4 membros maciços em forma de pilar, cada um dos quais media cerca de 5 ou 6 metros de comprimento. Para comparação, o ser humano adulto médio mede pouco menos de 2 metros de altura. Em termos taxonômicos, o dinossauro foi colocado em numerosos clados ao longo dos anos, e seu lugar na árvore ancestral dos saurópodes tem sido debatido ao longo do tempo. Originalmente colocado na família Titanosauridae, estudos subsequentes sobre a forma do dinossauro o viram ser removido e deslocado várias vezes. Alguns estudos indicam que o Argentinosaurus é um titanossauro basal, a partir do qual outros titanossauros evoluíram posteriormente. Estudos de 2018 de Gonzales Riga e colegas colocaram o pod de Ginosaur dentro do clado Lithostrodia, e dentro disso estava o nível inferior de classificação Longosauria, onde o Argentinosaurus é comumente referido como colocado. Em 2019, no entanto, a equipe de Riga colocou o Argentinosaurus em um novo clado, com membros do clado Rinconsauria e Titanosauria. Este novo clado foi nomeado Colossosauria e contém alguns dos maiores animais que já caminharam na Terra. Nada parecido com um saurópode existe no planeta Terra hoje. Os maiores animais terrestres conhecidos por nós são os elefantes e as girafas, mas nenhum desses grandes mamíferos atinge os tamanhos de muitos saurópodes pequenos. Como os dinossauros, como o Argentinosaurus, conseguiram suportar seu enorme volume? Como era fisicamente possível um animal assim? Acontece que esses gigantes répteis eram motores biológicos extremamente eficientes, perfeitamente adaptados como colossos vivos, que eram mais do que capazes de suportar seus pesos e cuidar de si mesmos. Usando seus pescoços aparentemente obscenamente longos, saurópodes como o Argentinosaurus eram capazes de alcançar vegetação inacessível a outros grupos de animais. Os topos das árvores eram preferidos, matéria vegetal de alto crescimento, adequada para seus corpos e sistemas digestivos. Os longos pescoços permitiam que os dinossauros economizassem muita energia ao se alimentar, pois a comida era abundante e facilmente acessível. Os dentes deles eram formados de tal maneira que permitiam ao dinossauro dispensar completamente a mastigação. Muitos pequenos dentes em forma de pino preenchiam a boca desses dinossauros, projetados mais para arrancar a vegetação dos galhos e puxá-la para a boca do que para triturá-la. Isso também poupava energia preciosa, que poderia ser melhor utilizada em outros locais.
Eles também conseguiram manter o alimento em seus tratos digestivos por longos períodos de tempo, extraindo o máximo de nutrientes possíveis da matéria vegetal enquanto a carregavam no intestino. Como todos os dinossauros, o Argentinosaurus era ovíparo e não precisava dar à luz a filhotes vivos. Isso foi outra grande economia de energia, já que esses dinossauros não precisavam carregar um enorme feto não nascido em seus úteros quando estavam grávidas. Em vez disso, grandes saurópodes como o Argentinosaurus carregavam ovos relativamente pequenos, colocando-os em uma única ninhada em um ninho. Quando os bebês Argentinosaurus saíam de seus ovos ao nascer, eles tinham no máximo 1 metro de comprimento. Os bebês saurópodes, desde o nascimento até a maturidade, aumentam seu tamanho em um grau maior do que qualquer outro animal conhecido ao longo de suas vidas. Provaram que ele não seria capaz de se mover particularmente rápido. Paleontólogos estimaram uma velocidade máxima em Argentinossauros adultos de cerca de 5 milhas por hora, ou pouco mais de 7 quilômetros por hora. Ainda assim, isso era absolutamente aceitável por parte do dinossauro. Seu tamanho colossal dispensava a necessidade de se mover rapidamente. Muito poucos predadores poderiam prejudicar algo tão grande quanto um Argentinosaurus totalmente crescido. A formação fóssil de Huinkou, na qual os primeiros fósseis de Argentinosaurus foram encontrados, contém rochas e espécimes do período Cretáceo tardio do Mesozoico, estimado para existir entre 97 a 93 milhões de anos atrás. Embora os geólogos chamem de Cretáceo tardio, os dinossauros representados em Huinkou já estavam todos extintos quando o evento de extinção do final do Cretáceo colocou todos os dinossauros não avianos no chão. A formação Huinkou representa tempos no Cretáceo, conhecidos como os estágios Cenomaniano e Tauroniano, as duas primeiras fases do Cretáceo tardio. Os dinossauros da época estavam se ramificando em todas as formas bizarras e desconhecidas. Os titanossauros basais, como o Argentinosaurus, estavam surgindo em todo o continente. Os ambientes associados à formação Huinkou variam, mas a característica mais proeminente do local era uma enorme bacia de drenagem de rios, cortando a paisagem dramática. Canais de rios entrelaçados eram comuns, consistindo em vários rios e afluentes entrelaçando uns aos outros. Junto com esses ambientes, teriam existido enormes extensões de pântanos e planícies de lama. Nas periferias dos rios, havia uma grande variedade de espécies de plantas. Florestas de coníferas abrigavam uma enorme variedade de espécies animais, e grandes quantidades de pólen fossilizado estão presentes em rochas de arenito, indicando uma grande diversidade de vida vegetal. Conhecidos da formação Huinkou, são enormes números de plantas de gimnospermas e angiospermas, bem como samambaias, hepáticas, metafitas e antóceros. Áreas rochosas são indicadas por arenitos, tanto amarelados quanto verdes na cor. Todos esses ambientes teriam abrigado biotas massivamente ricas, e um grande número de espécies animais estaria presente em cada um. Não conhecemos todos os detalhes das espécies presentes na época em que o Argentinosaurus vagava pela Terra, mas descobertas subsequentes de fósseis na região nos mostraram que essa terra era uma percorrida por outros gigantes.
o Argentinosaurus não era o único colosso pesado presente nesse tempo e lugar na história natural. O Choconssauro perambulava pelas terras selvagens da formação Uinco, ao lado do poderoso Argentinosaurus. Outra espécie de titanossauro, e uma relação relativamente próxima, esses saurópodes eram significativamente menores do que seus contemporâneos. Mas ainda assim mediam impressionantes 21 metros de comprimento do nariz à cauda. Este dinossauro é conhecido a partir de alguns esqueletos parciais, incluindo vértebras do pescoço, cauda e costas, bem como partes dos membros. De todos os titanossauros basais, o Choconsaurus é o mais conhecido pela ciência. Várias espécies de dinossauros saurópodes robocasauride, mais intimamente relacionados a criaturas como o Nigerosaurus da África, que já abordamos neste canal, também estavam presentes aqui. Catartosaurus e Limasaurus, dois outros gigantes saurópodes não relacionados ao titanossauro, mas ainda do grupo mais amplo de saurópodes, poderiam ser encontrados aqui, mas nenhum deles poderia se comparar aos tamanhos massivos do Argentinosaurus. Em um mundo de herbívoros massivos, terópodes predatórios massivos evoluíram para explorar essa nova e crescente fonte de alimento. Esses predadores podiam ser encontrados nos terópodes Carcharodontosaurideus, ou lagartos com dentes de tubarão, nomeados por sua poderosa e afiada dentição. Um dos maiores desses dinossauros, e um dos únicos capazes de caçar um Argentinosaurus, era o Mopusaurus, um dos maiores terópodes que já existiu. Estimado para atingir um comprimento máximo de cerca de 12 metros do nariz à cauda, esses colossais predadores bípedes possuíam longos crânios profundos armados com fileiras de dentes semelhantes a facas, perfeitos para rasgar pele e carne. Ossos de indivíduos Mopusauros foram descobertos em grupos, indicando um possível estilo de vida social ou de caça em grupo. No entanto, numerosas carcaças de outros animais da mesma época foram descobertas nos mesmos locais, indicando que, possivelmente, grupos de Mapusauros eram atraídos por presas em uma espécie de armadilha biológica. Talvez algum tipo de areia movediça, pântano ou lago que ocorre naturalmente, que prendia os dinossauros, matando tanto o predador quanto a presa. Assim como o Argentinosaurus era de longe o maior saurópode nativo da região, o Mapusaurus era o maior dos terópodes. É desconhecido se algo era grande o suficiente para derrubar um Argentinosaurus adulto, mas se algo era um possível grupo de caça de Mopusaurus. Abelosaurídeos e Noosaurídeos também foram encontrados nas terras que compõem a formação fóssil de Uinco. Terópodes menores e mais ágeis que se especializaram na caça de criaturas que viviam nas sombras dos gigantes. Os Abelosaurídeos, Scorpiovenidor e Localésia e Troncosaurus viviam ao lado do muito menor Noosaurídeo, Uinculsaurus, na região. Cada um deles teria se especializado em mirar tipos específicos de presas. Entre os passos trovejantes dos gigantescos saurópodes, podem ter se entrelaçado terópodes ainda menores, como o Oviroraptor peruano, semelhante em forma e tamanho a algumas espécies de dromeossauros asiáticos e norte-americanos. Além da fauna de dinossauros da formação fóssil de Uincal, um enorme número de espécimes de vertebrados foi desenterrado de uma variedade de classes de animais.
Na verdade, a formação Uincal representa uma das faunas de vertebrados mais expansivas e diversas da América do Sul, e muitas dessas descobertas ajudaram a moldar nosso entendimento dessa paisagem passada. Grandes quantidades de peixes de água doce estavam presentes aqui, indicando que uma grande parte do ambiente consistia em um enorme rio. Alguns dos peixes encontrados aqui têm representantes vivos em rios e lagos em toda a América hoje. Nadando nos sistemas de rios entrelaçados de Uincal e possivelmente predados por terópodes e crocodilianos maiores, estavam parentes dos peixes pulmonados e gars modernos. Crocodilianos e tartarugas também eram abundantes aqui. Onipresentes em sistemas fluviais durante o Cretáceo, várias espécies diferentes também foram descobertas em Uincal. Além disso, a região é conhecida por vários espécimes de esfenodontes, um grupo de répteis com um parente vivo, o tuatara, existente na atualidade, bem como muitos lagartos e cobras. Era um mundo diversificado de animais gigantescos que parece estar cada vez mais complexo à medida que nosso entendimento desses fósseis e animais cresce. Alguns dos maiores animais que já viveram em nosso planeta eram os titanossauros. E enquanto o Argentinosaurus representa um exemplo basal de os titanossauros continuaram a evoluir e se diversificar ao longo dos remanescentes do período Cretáceo tardio. Quando o período Cretáceo estava chegando ao fim, com o estágio maastrichtiano, os titanossauros haviam conquistado a Ásia com alguns dos animais mais majestosos e impressionantes que já viveram na Terra. O Namegdosaurus, de 12 metros de comprimento, vagava pelas planícies arenosas da formação Namegd na Mongólia, se destacando sobre todos os outros vertebrados da região. Por volta do mesmo tempo, e não muito longe, vivia Opistosilicatia, e conquistando as estranhas florestas tropicais da China, estava o Zhushang Titan, um colosso de 15 metros, que teria se movido pesadamente entre as árvores em meio a uma cavalgada esvoaçante de bizarros dinossauros de penas. Os titanossauros estavam presentes na África continental, vendo o gigantesco Aegyptosaurus vagando pelo que agora é o delta do rio Nilo. Uma espécie, Herpetosaurus, até apareceu em Madagascar. A Europa também tem seus próprios representantes, na forma do Hypsilosaurus de 12 metros de comprimento. Enquanto a América do Norte se orgulha de um dos maiores titanossauros fora da América do Sul, o gigantesco Alamosaurus, que, com mais de 20 metros de comprimento, teria compartilhado as paisagens dramáticas de Hell Creek com Tyrannosaurus Rex e Triceratops horridus. Os titanossauros também se diversificaram em todos os tipos de formas, tamanhos, formatos e funções bizarros. Embora todos eles mantenham o corpo volumoso, equilibrado por um pescoço longo e uma cauda ainda mais longa, alguns deles seguiram caminhos evolutivos muito distintos. Alguns, como o famoso saltossauro da Argentina maastrichtiana, eram blindados, quase como um anquilossauro. Escudos endurecidos ao longo das costas do animal o protegiam da predação. Alguns, como o ampelossauro, foram um passo além, com estruturas curtas, largas e defensivas em forma de espinho em suas costas. Enquanto os titanossauros básicos, como o argentinossauro, eram absolutamente gigantescos, alguns deles não eram tão grandes.
Um dos menores gêneros era o Megiarossauro, conhecido da ilha Ratag, no que é agora a Romênia. Com apenas 6 metros de comprimento quando totalmente crescido, este titanossauro relativamente pequeno teria caído vítima do Hatzegopteryx, e como um pterossauro escuro do tamanho de uma girafa moderna. No geral, os titanossauros foram um grupo incrivelmente bem-sucedido de saurópodes e foram o grupo mais comum de saurópodes no final do período Cretáceo. Os últimos, criaturas como o Alamosaurus da América do Norte, ainda estavam por aí quando ocorreu o evento de extinção do final do Cretáceo e teriam testemunhado a destruição dos dinossauros em primeira mão. É uma ideia impressionante considerar que, há pouco mais de 90 milhões de anos, o Argentinosaurus estava vagando pelo nosso mundo. Hoje, as criaturas mais próximas que temos em forma e função desses gigantes inimagináveis são a megafauna mamífera da África. Criaturas que, embora belas e espetaculares por direito próprio, não conseguiram crescer tanto quanto seus predecessores répteis devido aos seus estilos de vida dependentes de energia. É certamente uma maravilha pensar em grupos desses titãs vagando pelas planícies e vales da Argentina do Cretáceo e testemunhar. Certamente teria sido uma das visões mais incríveis da história natural. À medida que continuamos a aprender sobre esses animais, parece que ainda mais maravilha e mistério parecem surgir das rochas com os ossos. O que mais poderia estar esperando lá?